Bem, aquela conversa que Donald Trump tem com os jornalistas no Air Force One, mas ali legendado para a gente entender nesse momento qual é a estratégia dos Estados Unidos. É tentar que outros países se juntem aos americanos nessa tentativa de liberação do Estreito de Hormuz. Enquanto isso, algumas alternativas também estão na mesa, entre elas liberação de reservas de petróleo. É o que o Japão também anunciou, liberou petróleo do estoque. O país criou reservas do produto depois da crise que passou, quase meio século atrás. Gabriel, qual que é o impacto de tudo isso para a economia mundial? Quando a gente fala, por exemplo, da liberação de estoques do Japão, hoje temos a cotação do petróleo, barril tipo Brent, como o Américo Martins comentava, passando dos $100 de novo. Exatamente, isso deve continuar, muita pressão para preços, mesmo com a liberação de estoques. Os estoques são alternativas de curtíssimo prazo, tá, Carol? O mundo consome mais de 100 milhões de barris por dia. A gente está falando do anúncio da Agência Internacional de Energia, de liberação de 400 milhões de barris até o final deste março. Então, quando a gente olha teoricamente para a quantidade, para o que vai ser distribuído, o que vai ser vendido para as refinarias, não é de tanta relevância assim. Qual que é o objetivo? Tentar equilibrar a oferta com a demanda, tentar garantir a segurança energética e segurar um pouco os preços. Mas lembramos, petróleo de reserva normalmente é vendido basicamente ao preço de mercado. Então não é como se os governos estivessem distribuindo petróleo barato no mercado. Ele vai continuar caro, mas mesmo assim vai ter petróleo para consumir. Essa é a grande questão. Talvez um desabastecimento para combustíveis. A questão é o depois, né? Exatamente, o depois. Como é que a gente vai lidar com isso no longuíssimo prazo? Porque liberar reservas não equilibra o mercado caso essas infraestruturas de produção de petróleo e refino de petróleo do Oriente Médio sejam danificadas, necessitem de reparações ou até necessitem ser reconstruídas. Isso tem efeito de longuíssimo prazo e pode manter o petróleo alto por mais tempo. O que o Japão está fazendo agora? Liberando 80 milhões de barris das suas reservas. Serão 15 dias de consumo japonês de combustíveis liberados agora, a partir desta segunda-feira, por parte das refinarias, por parte do mercado privado, porque há uma legislação no Japão que obriga as refinarias a manter estoques privados. Então, este estoque está sendo liberado. E o estoque do governo vai ser liberado até o final deste março. O Japão, ele é historicamente dependente de importação de petróleo. 90% do que importa vem do Oriente Médio. Os principais são Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. O fechamento do Estreito de Hormuz é fatal para o mercado de combustíveis no Japão. Mas o Japão tem muitas refinarias. Então, se o petróleo chegar no Japão, ele consegue ser refinado, virar combustível, virar diesel, virar gasolina para ser consumido no dia a dia. Por isso, o depósito, essas reservas vão direto para refino, e o Japão também está estudando outras alternativas. Por que compra 90% do Oriente Médio? Porque o petróleo do Oriente Médio é mais barato para os japoneses. Poderia comprar do Brasil? Sim, mas a distância percorrida até chegar no Japão é muito, muito grande. Poderia comprar dos Estados Unidos? Sim, isso está sendo discutido no Japão. Eles estão estudando alternativas de comprar petróleo de outros lugares. Só que no final das contas vai ficar mais caro. A gente vai ver essa inflação subindo por lá. Inflação que já é um problema japonês e a taxa de juros está subindo para tentar combater esse encarecimento dos custos. É semana de taxa de juros, viu? A gente vai falar bastante sobre esse assunto ao longo da semana. Falávamos, inclusive, mais cedo com o Gabriel Monteiro sobre Super Quarta. É olhar para o Brasil, olhar para os Estados Unidos, mas também nessa semana decisões na Europa e lá no Japão. Inclusive, vamos falar mais sobre juros em instantes com o Boletim Focus. Já, o Gabriel Monteiro trazendo os principais destaques. Até já, Gabriel. Até.